Booker se encontrando com Andy em um beco para falar sobre uma proposta de emprego para seu grupo. A missão dele seria resgatar alguns reféns no Sudão do Sul, pois James Copley, um agente da CIA, está agindo como freelancer e quer que eles peguem a missão. Só que Andy não parece muito afim de aceitar o serviço. Então Booker leva a mulher até o hotel onde estão Nick e Joe, e eles se abraçam felizes por estarem juntos após tanto tempo, e se sentam para jogar um joguinho de aposta, onde Andy consegue adivinhar corretamente todos os ingredientes de um doce, e com isso Booker ganha a aposta deles. Depois disso, o grupo vai direto ao assunto principal, e começa a conversar sobre o serviço de resgate, e vendo como seus parceiros queriam aceitar a missão, Andy acaba indo na onda deles. Então mais tarde, Booker e Andy se encontram com Copley para conversar sobre os detalhes da missão. Enquanto isso, Nick e Joe ficam de vigia em um quarto de hotel. Copley revela que aqueles que devem ser resgatados são crianças pequenas de no máximo 13 anos de idade, que se tornaram refém após sua escola ser invadida. Aparentemente, o Sudão pediu ajuda dos Estados Unidos da América, mas o país apenas ignorou, já que não são aliados estratégicos. Por isso, a equipe deve realizar essa missão antes que as crianças sejam levadas. E obviamente, Andy quer salvar as crianças. Algum tempo depois, a equipe parte de helicóptero até o Sudão do Sul. Na parte da noite, eles começam sua investida sorrateira para dentro do local, onde supostamente estão as crianças. Eles eliminam facilmente vários soldados inimigos, e veem várias peças de vestuário infantil pelo local. Mas assim que descem até o que seria o cativeiro, eles são pegos numa armadilha e metralhados por vários soldados treinados e armados até os dentes. Porém, quando os soldados estavam indo embora, achando que os alvos estavam sem vida, Andy e seu grupo começam a se levantar, mostrando o poder de sua imortalidade e super regeneração. Isso assusta os soldados, que começam a recarregar suas armas. Porém, não adianta muito, já que o grupo de imortais parte rapidamente, e começa a finalizá-los com golpes de machados e espadas, além de tiros, é claro. Assim, os inimigos são facilmente e brutalmente eliminados. Após isso, eles entendem que não existem reféns ali, e que tudo foi uma armação feita por Copley, que estava vendo através de câmeras de segurança para avisar seu superior. Ao amanhecer, o grupo enterra os uniformes e discutem sobre a armação que foi feita para cima deles. E na tentativa de resolver isso de uma vez por todas, eles decidem ir atrás de Copley. Enquanto isso, no Afeganistão, soldados norte-americanos estão atrás de informações sobre um fugitivo. E após uma mulher sinalizar para um quarto, os soldados invadem rapidamente e atiram no criminoso. Porém, como ele deveria ser capturado vivo, Niall Freeman tenta parar seu sangramento e preservar sua vida. Mas isso faz apenas o criminoso aproveitar a chance e cortar a garganta da mulher. Só que paralelo a isso, todos o grupo de Andy que estavam dormindo em um trem acabam tendo pesadelos com a cena de Niall sendo cortada. E Niall, por outro lado, tem sonhos com as imagens de Andy e seu grupo. E de repente, Niall acorda assustado em uma tenda médica. Por saberem como é assustador e solitário o sentimento de voltar da morte, Andy conversa com seus companheiros e decide que vão ajudá-la nessa jornada. Por isso, a chefe do grupo será encarregada de extrair Niall do Afeganistão e levá-la até a França para se encontrar com os outros. Enquanto isso, na base do exército no Afeganistão, as parceiras de Niall vão até a tenda médica ver como a jovem está, e se assustam ao perceber que não existe nem mesmo uma cicatriz no local em que o corte foi feito, o que gera até uma estranha tensão no ar, e o clima fica pesado. Paralelo a isso, em Londres, Steven Merrick está fazendo uma apresentação de seus novos experimentos com remédios para melhoria e extensão de vida. Depois da apresentação, Copley e Merrick conversam em um carro sobre os imortais. Copley mostra as gravações da falsa missão do Sudão, onde o grupo inteiro volta dos mortos como se não fosse nada. Mas infelizmente para o ex-agente, só a filmagem não é prova o bastante, já que não passa de um filme snuff, por isso ele terá que capturá-los de alguma maneira. Voltando ao Afeganistão, Niall recebe a notícia que deixará seu posto atual e será enviada à Alemanha para fazer mais testes. Isso deixa a jovem totalmente abalada, principalmente ao ver a rejeição e estranheza de seus companheiros. Por isso ela se senta sozinha em um canto e curte uma musiquinha. Logo, dois oficiais aparecem para falar com ela, mas nesse momento Andy aparece, apaga os dois e rende Niall. Depois disso, Andy bota a jovem no porta-malas do veículo e tira ela dali. No meio do caminho, Niall até tenta escapar, mas Andy mete um tiro na cabeça dela e fica esperando ela voltar à vida. E quando isso acontece, Niall ataca a mulher, que fica irritada e diz que se a jovem quer respostas, ela deve acompanhá-la. Após isso, elas vão até um local cheio de soldados e pegam um avião de contrabando para ir até Paris, algo que não agrada muito a novata. Depois de Andy falar com Booker rapidamente, dizendo para ele continuar procurando por Copley, o avião finalmente levanta voo. Em pleno ar, Andy revela que o grupo que ela comanda é formado por 4 imortais. Isso faz Niall se sentir estranha e começa a duvidar das coisas que viu e ouviu, mas Andy não dá bola e se vira para dormir. Algumas horas depois, a mulher acorda amarrada e vê Niall apontando uma arma para André, o piloto do avião. A jovem ordena que o cara pouse o avião ou ela irá atirar, mas Andy age contra qualquer bom senso e ela mesma atira nele, o que deixa Niall desesperada, vendo que não tem que pilotar o avião. Por conta das circunstâncias, Niall é forçada a desamarrar Andy, já que ela sabia pilotar. Só que quando isso acontece, Andy usa seus milhares de anos de experiência para bater na jovem e render ela, mostrando que era tudo encenação, e o piloto estava fingindo estar morto quando na verdade ele era um imortal. Andy elogia a habilidade de luta de Niall e também conversa com ela sobre o que aconteceria com a coitada se ela não tivesse fugido do exército. Algum tempo depois, elas chegam em uma mansão em Gostonville, perto de Paris. Lá elas se reúnem com um grupo, e Niall conhece mais da equipe, que agora ela faz parte. Booker revela que morreu lutando contra Napoleão. Já Joe e Nick eram inimigos nos tempos das cruzadas, e finalizaram um ao outro. Mas a mais velha dos imortais é Andy, que nem mesmo consegue se lembrar de quando nasceu. Só que nos quadrinhos existe uma parte em que ela diz que tem por volta de 6.000 e poucos anos de idade, praticamente a finada Rainha Elizabeth, né? Além disso, é revelado que apesar de serem imortais, eles podem deixar de viver. Eu sei que é confuso, mas faz sentido. É tipo uma imortalidade temporária.
área que dura séculos ou milênios. Um dia as feridas simplesmente não se curam mais, e isso já aconteceu uma vez com um dos integrantes do grupo que faleceu há séculos atrás. Mais tarde, no meio da noite, Niall acorda de um pesadelo e desperta todos seus colegas. Ela revela que viu uma mulher presa em um caixão de ferro e sendo jogada no fundo do mar, se afogando repetidas vezes no fundo do mar, com um olhar de fúria e ódio por seus malfeitores. Nick e Joe contam que essa mulher se chama Queen. Ela foi a primeira imortal que Andy tinha encontrado, e por muito tempo foram apenas elas duas travando várias batalhas através do tempo e rodando o mundo juntas. Infelizmente, durante uma missão na Inglaterra, onde estavam libertando mulheres acusadas de bruxaria, elas acabaram sendo presas por bruxaria. E como elas não morreram, foram sentenciadas várias e várias vezes para morrer de formas diferentes e terríveis. E se tinha gente que é criativa para finalizar pessoas, era esse pessoal da antiguidade. Porém, uma hora eles decidiram separar as duas e jogaram Queen sozinha no fundo do mar. E após Andy fugir de alguma forma e se encontrar com Joe e Nick, eles procuraram juntos por pistas de onde Queen poderia estar, mas infelizmente nunca conseguiram achá-la, e Andy se culpa há mais de 500 anos por isso. E uma coisa interessante em se mencionar são as diferenças que temos aqui entre o filme e os quadrinhos, pois no material dos quadrinhos, Queen na verdade se chama Noriko e é japonesa. A mudança foi feita para ter a representatividade e honrar a origem da atriz Go, que é vietnamita. Depois de saber de tudo isso, Niall sai para respirar, e Andy vai atrás dela para tentar confortá-la, mas logo elas escutam tiros e explosões vindo de dentro da casa, e voltam rapidamente para ajudar os outros. Infelizmente, apenas Booker estava lá dentro totalmente destruído, mas por estar muito machucado, seus ferimentos demoram para se curar, e por ter sido o primeiro a cair, ele não se lembra de nada do que aconteceu. Só que eles sabiam que os soldados não tinham ido embora ainda, por isso Andy sai dali dizendo para eles esperarem pelo sinal dela. Depois ela parte para cima da equipe que estava chegando, e finaliza todos eles brutalmente e sozinha, o que deixa Keane e Copley, os espectadores e comandantes da operação, totalmente desesperados para sair dali. Depois disso, os imortais restantes se juntam, e vão embora do local enquanto pensam em como eles foram achados ali. Depois disso, vemos Joe e Nick sendo levados presos por vários soldados. Vendo a preocupação de Joe por Nick, os soldados começam a rir deles por conta de sexualidade, algo que vocês não devem fazer, viu galera? Joe não dá bola para os caras, e dizem que eles são muito mais que namorados, já que após séculos juntos, Nick já se tornou mais importante para ele do que o próprio oxigênio. Assim que o veículo chega até o destino, é mostrado que os românticos imortais tinham eliminado todos os soldados ali dentro, mas mesmo vendo que estão sendo levados até o mandante de Copley, os dois não parecem nada preocupados. No dia seguinte, vemos Andy, Booker e Niall chegando até outro local isolado da França, e ficando abrigados em uma mina abandonada, que eles encontraram em 1150 na época das guerras de Balsenk, uma guerra que durou 18 anos no total, e teve início por conta de uma rixa entre as casas de Toulouse e de Barcelona, e que não tem nada a ver com o time. Ali, Andy percebe que mesmo após tanto tempo ter se passado de sua briga anterior, ela continua sangrando. Então ela sai do local sem falar sobre isso, e deixa Booker conversando com Niall. O cara fala sobre como todos os imortais têm o doloroso momento de ver todos seus entes queridos passando dessa pra uma melhora, enquanto eles não podem fazer nada. E pior ainda é quando os entes queridos não acreditam neles. Paralelo a isso, Joe e Nick chegam até o local onde estava Merrick. O cara fala que desejava usá-los para conduzir experimentos genéticos, para descobrir como aumentar a expectativa de vida dos humanos o máximo possível. E ele deixa bem claro que não se importa se os métodos vão ser dolorosos ou não, tudo que ele quer são resultados. E depois de Joe e Nick serem levados embora para um laboratório, Merrick ordena que Copley ache e capture Booker e Andy. Mais tarde, Andy chega até uma farmácia e compra alguns remédios e suprimentos médicos. E percebendo que Andy está mal, a caixa se oferece para ajudá-la com isso nos fundos do estabelecimento. Enquanto a mulher está lhe ajudando, Andy pergunta o motivo de toda essa ajuda, sem nem mesmo ela ser questionada sobre os ferimentos. A caixa apenas responde que ela deseja que essa boa ação seja recompensada e passada para frente. E depois disso, Andy volta para o carro, enquanto pensa sobre o fato de não estar mais se curando, se lembrando até mesmo de como seu antigo parceiro faleceu. Após isso, vemos que Joe e Nick estão em laboratório presos a macas, sendo forçados a repetitivos testes. Copley até tenta dizer para Merrick que agora que o cara já tem todas as amostras que precisa, ele poderia soltar Nick e Joe, mas Merrick diz que ele pode fazer o que quiser com os dois, até que os resultados sejam visíveis. Enquanto isso, Nick diz para a enfermeira que mesmo com isso eles não conseguiriam nenhum resultado, pois coisas assim já aconteceram várias vezes no passado, sobre o pretexto de tentar melhorar a qualidade de vida das pessoas, e nunca funcionou. Mais tarde, no fim da noite, Niall acorda de um pesadelo e vai para fora. Lá ela encontra Andy mexendo no seu celular, e as duas se sentam para conversar. Andy fala sobre seus entes queridos e sobre como é difícil e doloroso ser um imortal. De repente, Booker aparece ali, e diz que encontrou o provável local onde estaria Copley. Por isso, o trio entra no carro e parte para lá. Após chegar em Londres, nos arredores do lugar, eles começam a se preparar para invadir. Andy diz para Booker fazer a frente na hora do tiroteio, mas Niall diz que consegue fazer isso, pois não vai conseguir viver depois de finalizar tantas pessoas, e que ela prefere passar seus dias com seus familiares antes de ser tarde demais. Andy entende e entrega uma arma para ela, dizendo para a jovem pegar o carro e ir até a estação de trem. Depois disso, Booker e Andy entram na casa. Eles encontram Copley no segundo andar, e Andy parte para imobilizá-lo, mas para sua surpresa, Booker atira nela por suas costas e derruba a mulher. Então Booker explica que fez tudo isso e traiu o próprio grupo porque tem esperanças de Merrick achar uma forma de tirar suas imortalidades, para assim eles não sofrerem mais. Só que logo ele percebe que Andy não está se curando e começa a ficar em choque e entrar em pânico. De repente, Merrick entra no local junto com seus guardas e imobilizam Andy e Booker para levá-los. Copley protesta contra isso, pois diz que Andy não vai sobreviver aos testes, mas Merrick não está nem aí para isso, e faz com que os capangas levem os capturados até o laboratório onde estão Joe e Nick. E
aqui é legal mencionar que nos quadrinhos, Angie não perde sua mortalidade em momento nenhum. Ela continua sendo essa perfeita máquina de guerra até o final. Essa mudança foi feita no filme para dar um ar mais perigoso e emergencial. Enquanto isso, Copley continua tentando explicar para Merrick que Angie não está mais se curando, e por isso o teste irá tirar a vida da mulher, algo que ele não apoia. Mas Merrick continua não se importando com isso, e faz com que o seu capanga apague Copley. No laboratório, eles fazem o possível para manter Angie viva para que assim possam fazer mais testes nela. Paralelo a isso, Niles se arrepende e volta até a casa de Copley. Lá ela encontra o homem sentado e aponta a arma para ele. Na mesma hora, o cara começa a contar o que está acontecendo. Ele diz que passou vários anos pesquisando e procurando Angie e sua equipe, baseado nas coisas boas que fizeram para ajudar a humanidade. Ele revela que seu pensamento era que com esses testes estaria ajudando os outros, só que recentemente percebeu seus erros, e a melhor escolha era manter a equipe de imortais livres. Niles consegue convencer Copley a ajudá-la e levá-la até onde Merrick está mantendo o grupo cativo. Ao chegar lá, Copley entrega o código de acesso para a jovem, e ela abre seu caminho até o laboratório finalizando vários guardas. Kane vê tudo isso e contacta Merrick para dizer que Niles também é uma imortal. Depois de algum tempo, Niles encontra seus companheiros e os liberta. Nesse ponto, Nick e Joe estão totalmente furiosos com a traição de Booker. Já Angie está totalmente sem vontade de continuar lutando e discutindo. Por isso ela convence os dois amantes de que agora não é a hora nem o local para discussões. E vendo isso, Niles lembra a Angie de que ela ainda tem uma promessa para cumprir e uma razão para lutar. Então Niles entrega armas para todos eles, e o grupo sai dali para ir atrás de Merrick na intenção de finalizá-lo. Todos eles tentam ao máximo tancar o dano para que Angie não seja acertada, mas Angie finaliza os inimigos e mostra que mesmo não sendo mais uma imortal, ela ainda é extremamente habilidosa e experiente. Logo, eles chegam até o escritório de Merrick e veem que ele não está mais lá. E aí o grupo percebe que o elevador está descendo. Nick e Joey vão atrás de Merrick, enquanto Miles fica junto com Angie. Rapidamente é revelado que o elevador era apenas uma distração, e Merrick aparece apontando uma arma para a meia mortal Angie. Mas para a surpresa do cara, Niles atira em Angie, e as duas refazem o mesmo que a líder fez no passado com o piloto. E isso faz Merrick atirar em Niles. Depois de Angie atacar Merrick, Niles pega o cara e se joga com ele pelo vidro do prédio, caindo assim vários andares até esmagarem um carro. Obviamente os dois morrem, mas rapidamente os imortais aparecem para ajudar Niles a sair do local. Angie se encontra com um grupo na rua, e eles deixam o corpo de Merrick ali mesmo e vão embora do local. Após isso eles vão a um bar, e Booker espera do lado de fora enquanto o resto da equipe decide o que fazer a respeito de sua traição. Niles vai até ele para conversar, e o cara diz que ela será uma ótima adição para a equipe. Depois disso, Booker e Angie se encontram na praia, e ela revela que a punição dele será passar 100 anos sozinho. E levando em conta que agora Angie é uma mortal, os dois nunca mais irão se ver novamente. No final, o grupo vai falar com Copley e pedir a ajuda dele para que as evidências deles serem imortais sejam apagadas da história, além de também pedirem o auxílio dele para que consigam proteger os humanos e o mundo.